ontem, nessa parte que a gente separou mais para pregar o Evangelho, foi outra coisa muito difícil para mim chegar nessa decisão, vamos dizer assim, de dar um testemunho da minha própria vida, da minha própria salvação, como Deus me salvou. Não vou repetir o que eu falei ontem, eu sei que nem todos estavam aqui, mas eu tive o privilégio de ouvir o Evangelho desde bem novo, 7 anos para 8 anos de idade, mas eu parei num ponto que eu disse para os irmãos que eu já sabia, disse aqui ontem à noite, que eu já sabia que para ser salvo era crer em Jesus Cristo, que é somente crendo no Senhor Jesus Cristo que alguém pode ser salvo. Mas lembra, para a gente retomar o nosso assunto, que quando aquele irmão pregou ali em Mateus, capítulo 27, onde o Senhor Jesus Cristo foi desafiado, desça da cruz e creremos, desça da cruz e creremos. Então eu comecei a questionar comigo por que ele não desceu. Era só ele descer e todos iam crer. Então eu não estava entendendo a necessidade da morte de Cristo, a necessidade de que ele tinha que morrer para a nossa salvação. E baseado nisso, ontem à noite, chegando até aí, eu procurei expor o que eu disse desde o começo. Eu não estou falando, eu quero pegar dúvidas que eu tive na palavra, ou esclarecimentos que eu tive através da palavra, e passar isso como pregação do Evangelho, né? Usando a minha experiência de salvação, como Deus me salvou, mas aplicando o Evangelho. Então, nós vamos voltar para Êxodo 13 e 13. Vamos ler Êxodo capítulo 13, versículo 13. Só a primeira parte do versículo. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Por enquanto. Depois a gente vai ler mais um texto e depois outro para concluir. Quer dizer, mencionar talvez, mas ou ler outro para concluir. Então essa dúvida, aquele menino, de 11, 12 anos, eu não sei bem a idade, não tinha 14 com certeza, podia ser 11, 12 para 13, eu não sei a data exata, mas com aquela dúvida que persistiu por algum tempo, por que Jesus não desceu, aquilo ficou na minha mente. Então, naquele domingo de manhã, um irmão, eu já disse, o John McClan, ele foi convidado ali no fim do ano para falar com as crianças, também certamente falar ali à noite, mas ele leu exatamente esta parte do versículo, eu nunca mais esqueci, esse versículo ele me acompanha nesse sentido, quando ele leu e explicou, até ele ilustrou, lógico, eu não vou repetir o que ele falou aqui, mas ele contou uma historinha, ele ilustrou e tal, e aquilo foi claro. Mas essa parte, porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Então, isso aqui era uma lei, podemos dizer, cerimonial, dada por Deus a Moisés. Agora, tudo que está escrito, para o nosso ensino está escrito. O escritor aos Hebreus diz que a lei é sombra dos bem-vindores, e não a realidade das coisas, né, dos fatos. Porque os touros de bodes, ovelhas, etc., não podem remover pecado. Mas isso era uma sombra, isso apontava para o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a explicação naquele domingo de manhã deste versículo, a aplicação desse versículo, mostrando
esse preceito da lei. Como que era? Todo primogênito da jumenta tinha que ser resgatado com um cordeiro. O primogênito quer dizer a primeira cria, o primeiro filho, o primeiro jumentinho a nascer daquela jumenta. A primeira cria que ela desse, então aquele cordeiro, aquele jumentinho, ele estava condenado à morte. Ele estava condenado à morte. Ele nascia e ele ia morrer. Mas havia um resgate para ele. Havia um meio dele poder viver. Como que ia ser? Como que teria que ser? Ele tinha que ser resgatado com um cordeiro. Então, quando o dono daquela jumenta, aquela jumenta desse a cria, nascesse ali o primeiro jumentinho, ele tinha que pegar aquele jumentinho, levar diante, então, provavelmente diante do sacerdote ali, e ali ele dizer, olha, esse aqui é o primogênito, é o primeiro filho de uma jumenta que eu tenho lá em casa, mas me interessa ficar com este jumentinho. Então eu trouxe esse cordeiro, para que esse cordeiro morra em lugar desse jumentinho. E assim, aquele cordeiro era sacrificado, era morto, e assim o jumentinho podia ir livre de condenação, livre, não precisava, condenação, né? Não precisava morrer. Acho que é simples essa palavra, né? Era assim que funcionava, a lei determinava isso. Mas o que a lei queria mostrar com isto? A lei queria mostrar que, de certa forma, aquele jumentinho estava condenado à morte, mas ele podia ser livre da morte, livre daquela condenação, com a morte de um substituto, com a morte de um cordeirinho em seu lugar. Isso aqui fala de uma maneira muito clara do que Cristo fez por nós. Desculpa a aplicação assim tão grosseira, mas eu e cada um de nós somos aquele jumentinho, né? Nós viemos a este mundo condenados à morte por causa do pecado, por causa do nosso pecado. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já ouviu isso? Todos aqui já ouviram isso. Qualquer pessoa aqui já ouviu. Quando João Batista apresenta Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em alguns meios isso é repetido nos seus cultos, reuniões, não sei como vamos chamar aqui, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso mesmo, ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que deu a sua vida em nosso lugar. Então, ficou muito claro para mim, e espero que esteja ficando claro e já esteja claro para você, essa necessidade. Se o jumentinho não fosse resgatado com um cordeiro, ele seria decapitado, uma versão diz, será desnucado, será cortado a cabeça, enfim, ele ia morrer. Assim também, se você não tem o cordeiro que te resgatou, então você vai ser condenado. A condenação é certa para aquele que não tem um substituto, mas o substituto. Veja que João Batista não disse, eis um cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus enviou, como cantamos e como é citação bíblica, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ficou, né? Naquela manhã, ficou muito claro para mim, muito claro, por que Jesus não desceu da cruz. Por quê? Porque era necessário. E aí,
não muito tempo, ou talvez aí fez mais sentido, o Isaías 53, né? O capítulo 53, alguns versículos aí, não precisamos citar todos, mas o versículo 5, de 5 e 6 é suficiente, de Isaías 53, que é uma profecia justamente da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E escrito antes, 750 anos antes, e diz o verso 5, mas ele, falando do Filho de Deus, falando de Jesus, profeticamente, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, ele foi ferido, diz o texto, por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E aqui no versículo 5 tem uma das coisas assim mais preciosas. Ele diz: o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Entende? O castigo, o juízo, a condenação que nos traz a paz com Deus, não é paz conosco mesmo, é paz com Deus, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o castigo que nos reconcilia com Deus, o castigo que nos livra agora de qualquer medo e separação de Deus. Ele diz: o castigo que nos traz a paz não caiu sobre nós, caiu sobre ele. Caiu sobre ele. Então você pode ter paz com Deus, porque ele recebeu o castigo dos seus pecados, das suas transgressões. É o que o nosso irmão disse aqui, terminando a primeira parte. Talvez aquilo que temos falado no estudo anterior despertou no seu coração uma preocupação, os meus pecados, talvez não naquela área, mas em outras, talvez naquela, o meu pecado, a minha culpa, como que eu lido com isso? O que eu faço? Sim, os seus pecados merecem ser castigados. Merecem. Todo pecado tem que ser castigado. O justo juiz de Deus contra todo pecado, desde o pecado de Adão até o pecado de todos nós, do último homem que viveu aqui nesse mundo, que vier a viver, pecado é punido com a morte. O salário do pecado é a morte, mas o castigo que nos traz a paz, que nos livra dessa condenação, não precisa cair sobre nós, caiu sobre ele. Certa vez Jesus disse para os judeus: vós morrereis em vossos pecados, porque se vocês não crerdes que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Essa é a escolha. Você pode se livrar da condenação do seu pecado, ou você pode morrer no seu pecado. Você pode levar com você o seu pecado. A morte não te livra de ser um pecador. A sua morte não vai te livrar de você de ser um pecador. A morte de Cristo nos livra da condenação do pecado. Se o pecador morrer no seu pecado, ele vai ser condenado. Mas se ele confiar em Cristo, então Cristo já foi condenado em seu lugar. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. O verso 6 de Isaías 53 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós. Cada um se desviava pelo seu caminho. Talvez o seu caminho de desvio é diferente do meu, mas você se desviou. Eu me desviei. Eu andava desgarrado. Eu andava desviado. Eu andava no pecado. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Uma vez um irmão chamou a atenção que esse versículo 6 do capítulo 53 de Isaías começa com todos nós e termina com nós todos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele não os pecados, as iniquidades de cada um, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De nós todos.
Todos nós desviados, todos nós desgarrados, todos nós distanciados de Deus, todos nós perdidos, todos nós pecadores, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, o pecado em nós todos. Então, Êxodo 13, 13, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, todo. Se não resgatar, ele tem que morrer. Todo pecador, ele tem que ser resgatado com o sangue de Cristo. Se não o for, ele vai morrer no seu pecado e vai ser condenado. Difícil entender isto? Ficou claro isto? Para mim, aí, a partir daquele dia, eu podia cantar de fato aquele corinho que a gente canta com as crianças. É fácil de entender. Tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. Aí vem meninos, meninas, crianças, sem demora, aceitar a salvação. Sim, é fácil de entender. Tão claro como a luz. É só crer agora, porque ele já morreu em meu lugar. Pronto, naquele dia, naquele domingo de manhã, eu criei. Não, eu não criei. Eu entendi. Eu entendi, mas não sei por quê. Eu entendi que eu precisava crer. Agora eu entendia que Cristo tinha morrido em meu lugar. Eu tinha todas as informações necessárias para ser salvo. O que acontece? Ah, como é difícil ser salvo. É tão fácil ser salvo depois que é salvo, mas parece que tinha uma barreira, parece que tinha uma coisa que não deixava eu confiar plenamente, eu descansar naquilo que Cristo fez. Eu fiz 14 anos. No dia que eu fiz 14 anos, um irmão estava pregando, eu não lembro se foi um dia de semana, um irmão de fora estava pregando, e era meu aniversário, era 26 de setembro, depois desse eu não era salvo ainda, eu já tinha entendido, não tinha mais dúvida de tudo isso. Mas eu lembro que eu fiz aniversário naquele dia, eu acho que era um domingo, eu posso confirmar depois, né? Só pegar um calendário antigo e ver quando eu fiz 14 anos, caiu um domingo, né? Mas era o dia que eu fiz 14 anos, e o irmão pregou e eu queria tanto ser salvo. E que dia melhor para ser salvo do que o dia do aniversário, né? 2 anos. Então eu cheguei para o irmão lá e disse, olha, agora eu creio, viu? Mas eu não estava, eu estava enganando eu mesmo. Eu não era salvo ainda. Não sei o que faltava. Talvez faltasse um desejo, né? Lembra daquela vergonha que eu falei? Talvez isso atrapalhava em algumas coisas. E outras coisas mais, sinceramente, eu não sei explicar isso. Eu queria ser salvo. Eu sabia como ser salvo. Eu não conseguia crer. Alguma coisa parece que me impedia de crer. Eu lembro, depois disto, pouco tempo depois, porque agora nos 14 anos aí para frente, eu estava assim muito pensando nisso, preocupado com isso. Eu não sei, agora é uma coisa, eu vou dizer, eu não sei se eu fui salvo com 14 ou com 15 anos, por aí, mas foi depois disso. Mas eu lembro uma noite que eu deitei na cama e aquela preocupação veio na minha mente. O que falta, Senhor? O que falta para eu ser salvo? O que falta? Eu quero ser salvo. E eu pensei, eu tenho só que falar com o Senhor Jesus Cristo que eu creio nele. Eu sei que é crer. Então eu disse naquela noite mais ou menos assim, né? Senhor, eu sei que o Senhor morreu para me salvar. Não tem outra salvação, não tem outro Salvador, não. Só o Senhor. Eu aceito o Senhor, eu recebo o Senhor como meu Salvador, eu recebo, porque eu escutava, eu tenho que receber, eu tenho que abrir a porta do meu coração, eu recebo o Senhor como meu Salvador ali, preocupado na minha cama. Falei, pronto, agora sim. E dormi. E no outro dia eu levantei igualzinho, cheio de dúvidas, será que eu creio mesmo? Será que a minha fé... Eu não sei, eu estava nesse dilema. Já aconteceu com você, irmão, irmã, talvez? Alguma coisa parecida com isso? Eu lembro um irmão dizendo que depois que ele soube que ele só precisava crer para ser salvo, ele demorou 6 meses. Depois que ele soube. Eu nunca falei para ele que eu demorei alguns anos. Desde os 9, 10 anos eu sabia que era só crer.
mas eu não conseguia crer. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas eu, na minha angústia, na minha preocupação, talvez eu não sei se é isso, mas eu queria fazer essa coisa de uma maneira racional. Talvez fosse isso, eu não sei. Mas agora nós vamos abrir em Romanos, o capítulo 3. Porque nessa minha busca sincera, mas talvez não ainda, numa busca incessante, eu queria ser salvo, mas talvez eu também quisesse outras coisas. Não era a prioridade da minha vida, até então, era algo que eu queria, mas eu queria a salvação associada com outras coisas, com amizades, eu não estava disposto a abrir mão de muita coisa. Eu estou dizendo isso aqui aleatoriamente para dizer o que será que estava me impedindo de fato eu ser salvo. Então, foi numa época de algum feriado. Pode ser que foi no ano de 75, pois no ano de 75 eu já trabalhava, eu entrei em janeiro de 75, eu tinha 14 anos, eu faço em setembro, já revelei isso, então eu tinha 14 anos. E eu comecei a trabalhar, trabalhei 17 anos de fotógrafo, comecei a trabalhar ali, um menino, um adolescente de 14 anos. E eu não sei se foi nesse ano ou no ano seguinte. Eu não sei se foi no feriado de chamada Semana Santa, ou no feriado da cidade lá, que era em setembro, ou até mesmo nos feriados de finados. Por que eu estou dizendo esses feriados? Porque esses feriados eram feriados que exigia menos a gente estar trabalhando. Fotógrafo, feriados de fim de ano e outros feriados, a gente era muito mais requisitado, mas quando chegava isso aí não tinha tantos casamentos, não tinha esses feriados de finados, então foi um desses feriados aí. Pode ser que foi no ano de 75 ou no ano de 76, eu não marquei, não me preocupei em marcar isso. Tem diferença isso? Acho que não. Eu acho que aqueles que dizem também, não, tem que saber o dia que você crê, o dia... Eu ponho isso como dúvida. Eu penso que aqueles que ouviram o Evangelho depois de já uma certa idade, eles são confrontados com o Evangelho, a vida, eles têm uma linha bem divisória. Até aqui eu nunca tinha ouvido, agora eu vi crer. Mas eu comecei a ouvir desde criança e fui ouvindo aquilo, eu fui até acostumando a ouvir coisas e não tomando uma decisão, uma posição, um entendimento. Mas, enfim, nesta noite, eu estava lendo, por quê? Porque eu estava buscando essa confirmação, essa certeza de salvação, eu estava preocupado com isto. E naquela noite, eu estava lendo Romanos. E por que eu estava buscando em Romanos? Porque alguém mencionou, eu não lembro se foi um irmão, seu Ari, eu não sei quem mencionou, a importância da carta aos Romanos para o nosso entendimento da salvação, do Evangelho, que de fato é. Então eu entrei no quarto e eu cheguei no capítulo 3. Eu não sei se foi tudo aquela noite, ou se eu estava lendo um pouco por dia, mas eu cheguei no capítulo 3 de Romanos. Não vamos ler tudo, não. Eu quero ler só alguns versículos. Começando no verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Verso 19. Ora, vou ler o 20, porque foi o 20 também que me chamou a atenção. O 19 é importante, mas vamos direto para o 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei,
porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Verso 27, foi aí. Onde está logo a vanglória? Você tem uma versão que diz jactância? Alguém está com uma versão jactância? Verso 27, onde está logo a jactância? Isso, era essa versão que eu estava usando aquela noite. Onde está logo a jactância? É excluída, ou foi excluída? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E naquela noite, depois vem o 28, mas vamos parar aqui. Naquela noite eu estava lendo esse texto, Romanos capítulo 3. E não tem dúvida que o Senhor conhecia a minha busca, a minha preocupação. E o Senhor e o Espírito Santo foi abrindo o meu entendimento. Eu comecei a ler, não ler correndo, mas ler bem devagar, ler bem atento. E algumas coisas ocuparam, invadiram o meu entendimento de uma maneira bem diferente. É como se viesse todos esses pensamentos juntos, de uma vez. Todas essas verdades aqui ditas por Paulo, pelo Espírito que inspirou Paulo a escrever. E eu comecei a compreender claramente, todos estão debaixo do pecado. Isto é, sou um pecador. Sim, eu sabia disso, mas eu sabia de uma maneira intelectual talvez, mas aquela noite foi de uma maneira efetiva, foi de uma maneira convincente, aquela realidade, todos estão debaixo do pecado, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram, e eu fui assim, convencido mesmo, sou um pecador, ok, mas mais, o verso 20, como eu disse, ele veio descrevendo, e quando chega no verso 20, 19, mas o verso 20, nenhuma carne será justificada diante dele por obras da lei. Pela lei vem o conhecimento, diz essa versão, o pleno conhecimento do pecado. A lei não podia me salvar, eu ia dizer, a lei não era suficiente, a lei não é meio de salvação, não é por guardar a lei nenhuma carne, Acho que essa versão diz ninguém, acho que é ninguém, Eu não estou lembrando tudo, mas ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Não, eu não ia ser justificado. Mas ele continua o texto dizendo, agora Deus se manifestou sem a lei. Agora, aliás, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. De que maneira? Verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E ele diz, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção, pelo seu sangue, que Deus propôs, para demonstrar, Deus propôs o seu Filho para a remissão dos pecados, verso 25, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Para quê? Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí Paulo faz essa pergunta, onde está logo a jactância? Eu não sabia o que era jactância. Eu fui lá e peguei um dicionário. O que é jactância? E aí o dicionário diz lá, vanglória, orgulho,
uma espécie de autoconfiança, presunção, e ele diz, onde está a jactância? Diante dessa verdade, onde está o mérito? E naquela noite, eu não sei se eu vou conseguir explicar tudo. Explicar não preciso explicar. De dizer como aconteceu. Eu vou dar uma ilustração chocante aqui. Chocante. Lembra quando o diabo levou o Senhor Jesus Cristo no monte e, num momento de tempo, ele mostrou todos os reinos do mundo? Já parou para pensar como foi isso? Num momento, ele abriu os olhos do Senhor, ali não sei se ele abriu os olhos, mas num momento ele mostrou todos os reinos desse mundo. Bom, se o diabo pode fazer isso, o Espírito Santo muito mais, né? É como se num momento ali, numa só visão, meus olhos fossem abertos para ver tudo de uma vez. Sou um pecador, estou perdido, não posso me salvar, não tem como, não tenho mérito, sou um pecador. Agora eu entendo o quão pecador eu sou e não tenho nenhum mérito, não tenho nada para apresentar para o Senhor, mas aqui está dizendo que não tem mesmo lugar para isso. Cristo fez tudo que era necessário para a minha redenção, para a minha salvação. Não tem lugar para jactância, não tem lugar para vanglória, não tem lugar para eu pensar, eu mereço, é o tamanho da minha fé que me salva, né? Esse é um obstáculo, né? Crer na nossa crença, né? Crer que eu creio tanto que eu mereço ser salvo, que eu creio. Não tem lugar para nenhum tipo de vanglória, não tem lugar para mérito nenhum. A jactância é excluída. E a palavra excluída eu sabia o que era, né? Você também sabe o que é excluída. Não há lugar, é excluído. Está fora. Qualquer orgulho, qualquer autoestima, qualquer autoconfiança está excluído, não pela lei. Por qual lei ele diz? Das obras? Não, pela lei da fé. Ou seja, aí ele diz o verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras, ou sem as obras da lei. Então, naquela noite, eu descansei. Eu descansei porque naquela noite, de uma maneira, talvez você vai dizer, mas você já tinha entendido isso, mas de uma maneira clara. É como se naquela noite fosse o seguinte, olha, você não pode fazer nada, você é um pecador que precisa ser salvo, você não pode fazer nada, você não precisa fazer nada, Cristo já fez. E se você simplesmente confia nele, você é salvo. Mas se de alguma maneira você está querendo confiar em você, então isso que está te impedindo. Talvez lá no coração alguma coisa ainda resistia. E aquela noite, então, eu descansei naquilo que fez, não olhando para qualquer coisa que eu pudesse pensar lá no íntimo do meu coração. Não. Eu vou ser salvo, eu sou salvo, porque eu tenho aí um mérito, eu tenho eu estou querendo, então porque eu estou querendo, eu vou ser... Mas não, aquela noite ficou assim, nada em mim, Senhor, tudo em Ti. Nada por mim, tudo pelo que o Senhor fez. A minha salvação, a minha justificação está inteiramente baseada no Senhor, na sua cruz, na sua obra, no seu sangue. Honra, glória só ao Senhor. Acabou. Descansei. Aquela noite, talvez alguém, mas será que você não foi salvo quando você entendeu lá e você já creu e aqui foi só? Não sei. Se o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe o dia que realmente eu fui salvo. Eu estou associando com esta noite. Mas se não foi, foi antes. Depois não. Foi antes. Quem sabe naquele domingo de manhã, quando eu compreendi plenamente, quem sabe naquela noite que eu disse, Senhor,
eu confio em Ti, o Senhor morreu para me salvar, eu creio, eu recebo, Senhor, quem sabe? O Senhor vai, não, mas foi naquela noite, mas ainda você estava tão preocupado que eu tive que te dar essa informação que você estava precisando. Não sei, irmãos. Uma coisa eu sei, eu fui salvo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E você está dizendo, nossa, mas como foi difícil? E eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que você está pensando como foi difícil. Puxa, é tão difícil, eu não vou conseguir. Não é fácil, porque foi quando eu compreendi que eu não merecia, que eu era um pecador imerecido e que Cristo já tinha feito tudo. Tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus, com isso satisfeito, dá-nos salvação. Depois que eu criei, eu falei, nossa, mas foi tão fácil. Ou depois daquela noite, eu falei, por que eu não tinha crido antes? Por que eu não tinha confiado antes? Por que eu não tinha descansado em Cristo? Não sei. Talvez seja para você entender que nem mesmo a sua sabedoria, ou eu entender, né, e isso aplicando para todos, nem mesmo a minha inteligência, a minha sabedoria faria de mim um salvo, mas sim eu entregar, depender totalmente do Senhor, daquilo que Ele fez e nada mais. Então é assim que o Senhor me salvou e eu vou terminar usando um último texto. Porque a salvação é um fato único, um acontecimento único na vida. Disse o Senhor na casa de Zaqueu, hoje veio salvação nesta casa, e se foi aquela noite, certamente o Senhor podia dizer a meu respeito, hoje veio salvação a esta casa. Mas tem uma coisa que acontece, talvez por falta de ensino, por falta de até mesmo de conhecer mais da palavra de Deus, acontece que e pode acontecer, tem acontecido com alguns e comigo por um tempo, mesmo crendo, descansando, eu ficava numa luta assim, não, agora eu sei que eu creio, acabou, eu sou salvo, mas será que eu posso saber que eu sou salvo mesmo? Será que isso não é um pouco... Aí já não era uma questão de eu não estar crendo, não sei se eu estou fazendo o discernimento aqui para vocês, não era uma questão de eu não estar mais crendo em Cristo, era uma questão de doutrina. Tem muitas pessoas creem, são salvos e são ensinadas que não pode ter certeza de salvação e pensam que não pode ter, porque assim são ensinados, embora eu não fosse ensinado assim. Mas aí, um dia, lá no meu serviço, falando para minha cunhada da salvação de Cristo, eu citei para ela João, capítulo 10, aliás, eu peguei um evangelho, um Novo Testamento que tinha ali, abri e citei para ela esses versículos, João 10, 27 e 28, eu estou terminando. Ele disse assim, o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu estava citando para minha cunhada, pregando para ela, falando de Cristo, falando da salvação que o Senhor dava. E quando eu li o verso 28, e dou-lhes a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Eu falando para ela, aquilo veio para mim, como uma flecha. Eu dou-lhes, as minhas ovelhas, eu dou-lhes a vida eterna. São minhas ovelhas e eu dou-lhes a vida eterna. E diz o mesmo versículo, e nunca hão de perecer, nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ele continua, mas o que eu quero, a parte que falou e aí acabou qualquer dúvida, agora eu entendi, não, realmente o Senhor não apenas salva, mas Ele dá certeza. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, agora o verso, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E assim, lógico que eu não deixei de ser pecador, não deixei de pecar. Não estou dizendo que eu vivi na prática do pecado, é aquilo que a gente temos aprendido, é uma luta até hoje. Mas a partir dali eu entendi. Ele me deu a vida eterna. Nunca mais vou perecer. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu só espero, desejo, que esta maneira que eu
expus aqui a minha experiência de como eu fui salvo. Ajude você. Eu procurei nas partes da palavra de Deus explicar, aplicar. Foi o que aconteceu comigo e procurei fazer isso. Por quê? Porque Paulo disse lá para Timóteo, né? Que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, ou pela fé em Cristo Jesus. Então, de tudo isso que eu falei, eu não quero que você fique pensando em mim, mas eu quero que você pense nos textos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse para mim, como eu fui esclarecido pela palavra de Deus, é a maneira que você também pode ser esclarecido. Jesus Cristo, crendo nele, eu sabia, João 3,16, tem que crer nele. Mas eu não tinha entendido que ele precisava morrer. Entendi que ele precisava morrer, como aquele jumentinho precisava de um cordeiro para ser resgatado. Eu precisei que Cristo morresse em meu lugar. Ele é o cordeiro de Deus que tira o meu pecado, que me salvou. E que eu não preciso, eu não tenho nenhum mérito, eu sou um pecador indigno. A palavra de Deus me convenceu disso. O Espírito, pela palavra, eu sou um pecador indigno, impotente, eu não tenho como me salvar, mas Cristo já fez tudo. Deus me justifica por aquilo que Cristo fez, pela minha fé nele. E ele já me deu a vida eterna, e eu nunca hei de perecer. São verdades da palavra de Deus para mim, para outros que poderiam vir aqui e usar esses mesmos versículos, ou alguns outros versículos que mostram essa mesma verdade, e dizer, é isso. Então a salvação, ela está ao alcance de todo pecador. O perdão, a justificação está ao alcance de todo pecador que, reconhecendo o seu pecado e reconhecendo a suficiência de Cristo e da obra que ele fez na cruz, confia nele, aceita, confia, recebe ele como único e suficiente Salvador e é salvo. Frase simples, bíblica, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Que o Senhor ajude, como ajudou a mim e ajudou tantos, a realmente, eu falo compreender por falta de uma palavra melhor, né? Mas a reconhecer isto, a ser despertado para isso, a ter os seus olhos abertos para aquilo que o Senhor fez e possa confiar nele como seu único e suficiente Salvador. Amém.